Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, nesta videoaula, a professora vai explicar para vocês um pouco mais sobre a Idade Média, sobre o sistema feudal. Então, a gente já estava estudando, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Idade Média, certo? Então, vamos lá. Como vocês já viram na sala de aula, a gente sabe que a principal característica da Idade Média são os feudos, é a agricultura. Como que funcionava esse sistema feudal, né? Então, havia lá um senhor feudal, né, que cedia a terra, né, para os servos, para aquelas pessoas que não tinham terra, para que eles plantassem. O que acontecia? Os servos, eles tinham que pagar altos impostos para o senhor, né, e dar parte da sua produção para o senhor, né? Então, sobrava muito pouco para o servo, certo? Então, a gente falou também sobre a relação de suzerania e vassalagem, né? O que era isso? Né? O suzerano, o nobre, doava terras para uma outra pessoa, né? Essa outra pessoa ela podia ser um nobre ou um servo, né? E quem recebia era chamado de vassalo, né? Então, o vassalo ele jurava fidelidade ao suzerano em troca dessa terra. Lembrando que o bem maior que se tinha na Idade Média era a terra, né? Então, para a gente hoje, o que vale mais é o dinheiro. Para eles, o que mais valia era a terra, certo? Então, vamos lá. O que acontecia aqui, gente? Como que os servos faziam, né, a sua agricultura, a sua plantação? Então, eles realizavam a sua agricultura em forma de rotação de culturas. O que quer dizer rotação de culturas? Quer dizer o seguinte: em um espaço eles plantavam o arroz, em outro espaço eles plantavam o feijão, e outro espaço eles deixavam vago para que essa terra descansasse, né? Para que no outro ano eles pudessem plantar ali e essa terra estivesse bem fertilizada para que o alimento nascesse, né? E desse bastante frutos, entenderam? Então, no ano seguinte, a terra que ficou vaga se receberia o arroz, essa outra parte de terra o feijão e outra ficaria vaga. Isso é rotação de cultura, né? E dava bons rendimentos para eles. Então, eles conseguiam colher bem mais, conseguiam colher bastante, né? O suficiente para alimentar a família do servo, a sua família, né? E também a do senhor feudal. Lembrando que o que ficava para esse servo era muito pouco, né? Então, eles tinham que dar quase toda a sua produção para o senhor feudal, né? Então, a gente viu o seguinte, que a moradia do senhor feudal eram castelos enormes, bonitos, né, e tudo. E a moradia do servo, ao contrário, né, era uma casinha muitas vezes de palha, né, chão batido, né, onde os animais muitas vezes dormiam ali dentro, né? Então, vocês lembram disso daí. Então, a diferença social entre o nobre, o senhor feudal e o servo, né, certo? Visto que a terra era do senhor feudal, o feudo era do senhor feudal, certo? Como que era, então, a vida dos senhores feudais, né? Então, os nobres, os senhores feudais, como eles não precisavam trabalhar, porque os servos, né, eles davam tudo prontinho para o senhor feudal, eles dedicavam praticamente todo o seu tempo na guerra, né? Então, a guerra era uma atividade nobre para eles, para os senhores feudais. Então, mas eles não estudavam, professora. Os senhores feudais não estudavam, os nobres não estudavam. A maioria dos nobres eram analfabetos. Lembrando, né, que na sala de aula eu falei para vocês que quem tinha o poder sobre os livros, sobre a leitura, eram os padres, era a Igreja Católica, né? Tanto é que a Igreja Católica tinha muitas bibliotecas lá do período antigo, né, escondido atrás, né, das suas catedrais e tal. Então, quem tinha conhecimento de leitura, de escrita, eram os católicos, eram os padres. Os senhores feudais poucos sabiam ler e escrever, certo? A vida das senhoras feudais. Então, como elas gastavam seu tempo, né? Então, o seu tempo era gasto, né? Elas iam assistir teatro, elas gostavam, né, da arte de tricotar, né? Então, elas não precisavam trabalhar assim como as servas, certo? E as filhas dos senhores feudais? Como que era a vida dessas filhas? Então, elas tinham dois destinos, né? Ou ela era preparada para o casamento, né, com um marido que teria que ser escolhido pelo pai da moça, ou ela seria freira, né? O seu destino seria ser freira. Então, ela devia seguir esses dois caminhos, certo? Gente, quanto à prática dos banhos,
Na Idade Média, eles acreditavam que o banho fazia mal à saúde. Então, eles não tinham o hábito de tomar banho, certo? Como a gente já estudou, a ciência nesse período aqui, foi bastante precária, né? Por quê? Porque pouca gente podia estudar, né? Quem tinha conhecimentos extras, por exemplo, conhecimentos de ervas, sobre o corpo humano, geralmente era considerado como pecador, herege, bruxo, ia para a fogueira, né? Então a ciência aqui era bastante precária, né? E o poder da Igreja Católica também é uma característica muito, muito forte nesse período, né? Então, como a professora já explicou para vocês, a Igreja Católica, ela era a maior senhora feudal da Idade Média, né? A maior senhora feudal da Idade Média. Vocês viram que a Idade Média ela durou 1000 anos, né? Começa no século V e vai até o século XV. Então, a Igreja Católica ela cometia alguns abusos nesse período devido ao seu poder, né? Então, o que acontecia aqui? Né? A Igreja Católica ela vendia indulgências, né? O que seria indulgência? Então você é religioso, você veio na igreja, eu como padre vou te vender uma carta, né, que vai te garantir o perdão dos seus pecados. Então, através dessa carta, você vai ser perdoado dos seus pecados. Ou então, o padre dava uma carta lá pro fiel, e essa carta representava um pedaço do céu. Então, isso era indulgência, né? Então, a igreja, ela vendia indulgências, certo? Também, uma prática abusiva de poder que a Igreja Católica cometia na época era a circulação e a venda de relíquias. O que são relíquias? Relíquias é o seguinte, gente. Então, a Igreja Católica, ela dizia vender o pedacinho da cruz de Cristo, né? Ela dizia vender o sangue de Cristo e assim por diante, né? Só que era impossível, né, a Igreja Católica vender a cruz de Cristo. Por quê? Porque ela estava lá com um navio cheio de pedacinhos de madeira, né? E aqueles pedacinhos de madeira eram a cruz de Cristo. Era impossível, né? Não tinha como. Né? Então as pessoas, elas gastavam muito dinheiro com esse tipo de coisa, né? Com as relíquias, com as indulgências, né? E a Igreja Católica abusava disso, né? Depois vamos ver mais pra frente que o povo vai começar a se revoltar contra essas práticas, né? Que vão surgir novas religiões, certo? Mas por enquanto vamos ficar aqui então, né? Aprendendo sobre as indulgências e a circulação e venda de relíquias, certo? Então vamos lá. Em 1231, no século XIII, a Igreja Católica criou o Tribunal da Santa Inquisição. Então o que era isso? O Tribunal da Santa Inquisição dava o direito à Igreja Católica de torturar, né, de bater, até de matar os hereges, né? Quem eram os hereges? Hereges eram aquelas pessoas que não concordavam com as ideias da Igreja Católica, né? Então, herege era aquela mulher que tinha grande conhecimento de ervas, né, e que usava essas ervas para curar os demais. Herege podia ser alguém que dessecava cadáveres para o estudo. Não podia, porque só quem poderia fazer isso na época eram os padres, né? Então, herege eram aquelas pessoas que discordavam da Igreja Católica. E quando esses hereges pecadores discordavam da Igreja Católica, eles podiam ser torturados e até mesmo mortos, né? Como nós vimos na sala de aula, muitas mulheres, né, eram acusadas de bruxaria e eram queimadas na fogueira. Certo, gente? Vou colocar um trabalhinho lá na agenda Edu e eu gostaria que vocês fizessem. Lembrando, a avaliação está chegando e esse é o conteúdo da avaliação, certo? Então assistam o vídeo, leiam a apostila, beleza? E não esqueçam, por favor, de entregar os trabalhos. Vocês precisam entregar os trabalhos para vocês terem notas. Se vocês não fizerem agora, final do ano vai ficar apertado, vocês irão se debater. Então lembrem que vocês têm o trabalho das cruzadas que a professora passou, muito pouca gente entregou. Vocês irão ter esse trabalho aqui e é importante fazer, certo? Então vamos fazer uma revisão bem rápida aqui. A Idade Média durou 1000 anos, né? Os feudos eram a principal característica, né? Os suzeranos doavam terras para os vassalos, né, em troca de favores, né? Então havia lá
o domínio dos senhores é a terra dos servos. Foi bom olhar ali, isso não expliquei ainda. Então, o que eram as terras do senhor feudal? As terras do senhor feudal tinham jardins, tinham bosques, né? Tinha um espaço onde o próprio senhor plantava. E ali os servos eles não podiam entrar, não podiam habitar. E as terras dos servos eram destinadas ao trabalho dos servos. Então, somente os servos, né? Os servos podiam plantar ali. Então, havia a terra para o cultivo dos servos e a terra, né? Onde somente o senhor feudal podia estar andando ali, né? Estar desfrutando desse espaço. Também haviam as terras comunais, onde os senhores feudais e os servos podiam desfrutar do espaço, certo? A rotação de culturas, né, que eu expliquei que em um ano eles plantavam feijão, arroz, deixavam espaço vago, em outro ano eles deixavam espaço vago, plantavam feijão e arroz, para que dessa forma a terra tornasse-se sempre fértil, certo? Então vamos lá. A vida dos senhores feudais era cheia de luxúrias, eles dedicavam a vida à guerra, né, e tudo mais, né? Enquanto que a vida dos servos não, né? Os servos eles tinham, né, um dia de descanso, trabalhavam o tempo todo para conseguir pagar os tributos e os impostos ao senhor feudal, certo? A vida das servas, como que é? Então as servas elas trabalhavam cotidianamente, né, diariamente, ajudando os seus maridos na agricultura, na plantação, na colheita de alimentos, certo? Além de cuidar das suas crianças e tudo mais, certo? Então vamos lá. A compra de indulgências, o que era isso, né? Era o abuso de poder da Igreja Católica quando vendia cartas de perdão para os pecados, né? Então eu estou vendo essa carta aqui e você está perdoado dos seus pecados. Observação, esse valor era muito alto, né? Então a Igreja Católica abusava muito da população. Circulação de relíquias, o que eram as relíquias? Como o professor explicou, poderia ser um pedacinho da cruz de Cristo, poderia ser um pedacinho da camisa de Cristo, poderia ser um fio de cabelo de Cristo, né? Então eram as mais diversas coisas, né, que eles diziam ser de Jesus Cristo, eles vendiam e iludiam a população, somente para conseguir o dinheiro dela, certo? E o Tribunal da Santa Inquisição, né, que é criado lá no século XIII, era o quê? Era um tribunal, né, que tinha como objetivo punir aquelas pessoas que eram contrárias à Igreja Católica, os pecadores, certo? Pessoal, vai ter atividade relacionada a esse vídeo, façam, preste atenção que logo vocês irão ter prova, certo? A gente não está estudando na sala de aula, mas em casa vocês têm que fazer tudo isso, fazer as atividades.